o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia, saber que você tem desejado ardentemente ouvir a palavra de Deus. Diziam os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Exatamente isso, nosso coração arde quando nós escutamos a palavra, meditamos a palavra, arde de desejo por esse Deus que falou e fala conosco pela palavra. Mas para que nós compreendamos, entendamos a voz de Deus que quer falar comigo hoje e com você hoje, vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no estudo bíblico de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro dos Números, mais um capítulo. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno e anota o texto que nós iremos estudar hoje. Números capítulo 13, versículos de 1 a 33. Números capítulo 13, versículos de 1 a 33. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: envia alguns homens para fazer reconhecimento da terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, e todos sejam chefes entre os seus. Moisés os enviou do deserto de Farã, segundo a ordem do Senhor. Todos estes homens eram chefes dos israelitas. Os nomes são estes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacu. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setu, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabi, filho de Vassi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens enviados por Moisés para fazer o reconhecimento do país. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, recomendando-lhes: segui pelo deserto do Neguebe. Ao chegardes às montanhas, observai como é essa terra. Se o povo que nela vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra que esse povo mora, se é boa ou ruim, como são as cidades em que vivem, se tem muralhas ou não, se o solo é fértil ou pobre, se existem árvores ou não. Sede corajosos e trazei alguns frutos dessa terra. Era então o tempo das primeiras uvas. Subiram e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roob, no caminho de Emate. Subindo pelo deserto do Negueb, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Tomai, descendentes de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Tânis, no Egito. Chegaram até ao vale de Escol. Ali cortaram um ramo de videira com cacho, que 2 homens transportaram numa vara, e apanharam também romãs e figos. O lugar foi chamado de Vale de Escol, Vale do Cacho, por causa do cacho de uva que os israelitas dali levaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento da terra. Apresentaram-se a Moisés, a Arão e toda a comunidade dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Fizeram um relato para eles e para toda a comunidade, mostrando os frutos da terra. Contaram o seguinte: entramos na terra a qual nos enviastes. De fato, é uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por estes frutos. Porém, o povo que vive nessa terra é muito forte. As cidades são fortificadas e enormes. Vemos ali descendentes de Enaque. Os amalecitas vivem na região do deserto do Negueb.
Os heteus, os jebuseus e os amorreus na parte montanhosa, os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe, para acalmar o povo revoltado contra Moisés, disse: vamos subir e conquistar a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E puseram-se a fazer comentários negativos diante dos israelitas sobre a terra que havia explorado, dizendo: a terra que fomos reconhecer é uma terra que devora os seus habitantes, e toda a gente que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos, e era assim que eles nos viam. Vejam bem, Deus envia 12 homens, representando cada uma das tribos, para conferir aquilo que Deus já sabia, já tinha revelado. É uma terra onde corre leite e mel. Exatamente isso, é uma terra boa, uma terra fértil, uma terra onde tem muita água, mas também muita fruta, produtos que ali eram cultivados e produzidos. Eles veem também as dificuldades, homens grandes, cidades muradas e um povo que ali já habitava. E aí voltam, confirmam que a terra é boa, mas depois começam a negativar, a serem negativos, dizendo que não daria para ir para aquela terra exatamente por conta de todas as dificuldades que eles viram. Deixa eu perguntar para você, na sua vida tem alguma dificuldade? Eu imagino que tenha, porque eu também enfrento na minha. Dificuldades, elas vêm e voltam. O que nós precisamos nos apegar são as promessas de Deus, a força que Deus nos dá para enfrentar as nossas dificuldades. Eu e você precisamos ter uma visão positiva diante das realidades que nós enfrentamos. Às vezes parece que a gente vai sucumbir, às vezes parece que a gente não vai dar conta, mas Deus está conosco. E se nós estamos com Deus, nós somos capazes de superar tudo aquilo que muitas vezes são as dificuldades enfrentadas por nós. Calebe tinha uma mente totalmente modelada por Deus. E ele diz: não, nós temos condição, vamos entrar na terra, vamos tomar posse da terra. Mas aqueles homens, com palavras negativas, foram e contaminaram toda a comunidade. Deixa eu dizer uma coisa, não é sempre que a maioria tem razão. Calebe, depois nós vamos ver que Josué também, no capítulo 14, eles tiveram a visão segundo Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse que nos dará essa terra, ainda que aqueles homens sejam grandes, as cidades sejam muradas, existam muitos povos que habitam essa terra, Deus nos dará a capacidade de conquistar, porque a força vem dEle. Entenda isso, a força para nós superarmos os nossos problemas vem de Deus. Então revista-se do capacete da salvação, não deixe a sua mente ser subjugada pelos pensamentos negativos, de derrota, por aquilo que muitas vezes, até mesmo a nossa história quer produzir na nossa mente. Muitas vezes a tentação quer sugerir a nós de desconfiarmos de Deus. Calebe ali é a voz do próprio Deus, aquele que acredita na promessa. Talvez diante das inúmeras dificuldades, dos grandes desafios, das grandes muralhas que nós temos diante de nós, aquele que tem um pensamento negativo vê a derrota. Aquele que age profeticamente, que se move pelo amor a Deus, pela palavra de Deus, pela força de Deus, vê ali uma possibilidade de uma conquista e de um grande testemunho que virá. Nós vamos ver no futuro, no estudo bíblico, o rei Davi, que vai enfrentar o gigante Golias, porque não era ele, não era confiança nele, era confiança no Senhor. É a confiança que nós devemos colocar e depositar totalmente em Deus. Não deixe se contaminar pelo negativismo, pelas palavras de derrota. Assuma a palavra de Deus. Não tenhais medo, eu estou contigo. Essa é a palavra da mensagem de Deus. Não tenhais medo, diz o Senhor, eu estou contigo. É com essa certeza de fé que devemos enfrentar os desafios que se apresentam
a nós no dia a dia. Deus é mais forte, é maior e mais poderoso do que qualquer provação, dificuldade, desafios que enfrentemos. A nossa decisão deve ser a de confiar e de nos abandonar totalmente em Deus. Nós precisamos de discernimento. Muitas vozes, muitos clamores, às vezes muita gente vai falar muita coisa e aquilo ali não é a vontade de Deus. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Aqui está provado isso. Caleb e depois Josué, no próximo capítulo, vão ver segundo os critérios de Deus. Enxergue segundo o olhar de Deus e você vai ser feliz. Vamos rezar? Senhor, eu quero ter essa mente orientada pela sua palavra, pela sua presença. Eu quero ter os pensamentos do Senhor, a mente de Cristo. Revista a minha cabeça, a minha razão, o meu emocional, o meu psicológico, as minhas memórias do capacete da salvação. Eu renuncio a todo negativismo, a todo pessimismo, porque a partir de hoje eu quero olhar todas as coisas com os olhos da fé e acreditar que o Senhor é por mim. E se o Senhor é por mim, eu já sou vencedor. Ainda que eu enfrente provações, dificuldades, lutas tremendas, a força virá do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor. Muito obrigado por despertar o meu coração e por me conduzir na sua palavra a acreditar e acreditar sempre. Amém. Essa deve ser a nossa atitude. Acreditar e acreditar sempre. Nunca desistir diante de um desafio, diante de uma muralha, diante de uma batalha. Nós precisamos acreditar que Deus luta as nossas batalhas, Ele vence as nossas guerras, mas nós precisamos dar o passo de acreditar, ainda que tudo diga que não, mas Deus é conosco. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.